Olá. Olá, pessoal. Vamos começando aqui. Vamos aqui. Olá, deixa eu arrumar Olá, boa aqui. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo e Tô arrumando você? aqui, Pode tudo arrumar. Vamos jóia. arrumar. Ai, 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 que medo que caia tudo aqui. Blum, desmonte. É, dá medo, né? Normal, né? Todo mundo já entende que antigamente era uma coisa mais camuflada, né? Olha aqui, tô no estúdio e tal. Hoje em dia o pessoal já entende É, que a gente faz as nossas gambiarras aqui para tudo dar certo, né? sim, vai ficar tudo em pezinho, tudo bonitinho. Tudo bonitinho, né? O ring light e tal. Tira o ring light, a gente fica feio, monstro. E é mentira, não, não é assim Ah, também, não. eu tô na luz aqui do lugar aqui. Ó, tá vendo que chique? Não, Você nem não deu, precisa. não deu certo o ring light. É isso aí. Que Tem pessoal frio essa entrando semana. aqui, Que frio. não é? Eu gosto, vou te falar que eu gosto muito. Dá uma preguiçona, né, na hora de levantar, mas eu gosto. Eu consigo dormir, Olha, pelo menos. não, é muito gostoso pra gente dormir, mas quando a gente vai começar a fazer as atividades, uhul, né? É, Aquele frio. por exemplo, no dia, na quarta, que foi o primeiro dia do Oi, frio, cheguei, eu tinha natação, 7 e poucos da manhã. Aí eu falei, Uh, ah, gente, não, né? Não vou. Não vou, mas se amanhã eu vou. permitiu. Me permiti. Depois eu levantei e falei, gente, até que lá fora não tá tanto frio, né? Podia ter ido, mas tem o Vamos dar uns pessoal entrando minutinhos aqui. ainda? É, vamos dar uns minutinhos. Sim, tem uns É, olá, minutinhos ainda. pessoal. A Pessoal, manda aí o nome de vocês pra gente Michele, falar. Olá, tudo bem? É, Valéria, Valéria, oi, Valéria, Michele, Michele. Valéria, boa noite, boa Boa noite. noite, Vai ser meninas. interessante, hein, Rodrigo pessoal? Fique Maria. aqui, envie a chamada pro pessoal, porque hoje vai ser interessante. A gente vai bater uma bola É. aqui legal, Márcia. E participem, né? Participem, Também, participem. menina, muita saudade de você, Michele. É Trabalhamos muito juntas, gostoso, né? acredito. É muito gostoso quando a gente encontra assim, né? Muito. E participem, meninas. Fiquem aí Participem participando, mesmo, podem porque. perguntar, a gente vai devagarinho aqui olhando aqui, quem está perguntando, quem não está, é muito Uhum. interessante. Então, pensei até, Márcia, da gente fazer assim, eu vou dar a introdução para a live e depois nós vamos expondo os nossos insights. Eu exponho o Sim, meu, jogo a bola para você, para a gente não ficar interrompendo um ou outro, né? Porque eu sim, adoro interromper. Então, eu eu acho isso. também. Você também sente assim às vezes, Sou né? ansiosa Só na para estar na minha clínica que a gente análise. consegue se conter, né? Porque a gente está só na escuta, Sim, então é diferente, né? Mas eu é, acho que na vida real, quando você. Puxa, vou. E eu, quando eu vejo, puxa, já fiz esse ato ruim eu de, né? também. Eu acho que isso até, às vezes, é muito mal educado até, porque deixa a pessoa se expressar primeiro, né? Isso é ansiedade, né? Ai, eu Também. sou assim. É, Isso é eu sou. ansiedade. E a gente quer participar e quer. Ai, mas olha, É aquela quer trocar, ansiedade. né? É, muitas vezes até é aquele momento em que você tá com medo de não ser ouvido, É, né? muitas Eu estou com vezes. medo de não ser ouvido, então aí eu começo a, Eu vou te a falar querer também. intervir. Eu tenho medo de esquecer depois, de perder o gancho, sabe? De perder o gancho. De perder esse gancho. Ai, olha. É, porque às vezes se encaixa tão bem ali, né? Nossa, olha, É... vai dar certinho, né? Mas isso Aí aí nosso acaba a ego gente precisa não. falar. Ai, A que gente acaba não importante, que ideia respeitando que o eu outro, tive. né? Olha, a gente começa a se analisar já. Mas É, mas é enfim. isso mesmo. É interessante. Ai,
Estamos aqui novamente, parceira Márcia, prontos Boa para falar de noite, seres todo mundo. humanos, prontos de vida Florzinha. Olá, boa noite, Boa seja noite. bem-vinda. Vamos aqui falar uma live, vamos falar nessa live, nesse chá com insights. Olha, hoje está perfeito para o nosso chazinho, né? Gente, tá uma delícia. Perfeito. Meu é de frutas silvestres hoje, assim. O meu é Muito de bom. camomila, mas eu pus um canelinha, sabe o Uma canela em pau, canela em pau, pus assim, porque eu delícia. falei assim, ai, já fica mais quentinho, né? Pro dia de hoje é. É perfeito. Márcia, como é complexo essa parte do ser humano quando a gente começa a falar sobre relações e afetos, não é? Muito, muito. E assim, eu dou, assim, nossa, eu sou muito grato à psicanálise, pela psicanálise ser um instrumento que é, né? Desde que Freud, né, trouxe à tona o quanto a psicanálise é magnífica, sendo esse instrumento que não só trata, mas também auxilia o ser humano para sua autocompreensão. Porque quando a gente começa a falar de complexidade de relações em todos os setores, sociais, com a família, relações com o outro, com o parceiro, Trabalho. relações românticas, relações né, com outros seres humanos e relação consigo mesmo. Nesse conteúdo, a psicanálise é o instrumento que vai auxiliar o ser humano nessa jornada. Então, assim, eu acho que é tão complexo, né, que só uma ferramenta com psicanálise para ajudar-nos a entender, a compreender e a tentar elaborar essas nossas relações complicadas, essa nossa complexidade, né? É. E eu acho que daí é que eu acho muito ah, pertinente a analogia do jogo do xadrez. Porque o jogo do xadrez, ele é considerado um dos jogos mais complexos inventados pelos seres humanos. E, de uma certa forma, de outra, fala de relações, né? E eu acho que é aí que estava interessante, é aí que é interessante, é aí que essa analogia não é usada só por mim, essa analogia é usada por todo mundo quando vai explicar relações, não Uhum. só as relações humanas, né? Mas vários tipos de relações. Então eu achei muito interessante. E aí eu uso dessa analogia, às vezes na clínica, às vezes em palestras, Uhum. às vezes. E aí foi aí que eu vi à tona e eu te propus. Eu falei, poxa, Marcia, vamos falar sobre É. isso, porque eu acho que é muito interessante. O que que tu acha? Primeiro, agradecer mais uma vez ao convite. É, Prazer é e meu. eu acho que é, e eu acho que você foi muito feliz com isso. Tanto é que na hora quando você falou a princípio, depois nós conversamos, eu fiquei assim, parada. Aí você, não, você não gostou? O que foi? Tudo bem? E eu falei, não, eu preciso pensar, eu preciso pensar. Porque na hora aquilo me pegou de alguma forma, mexeu com alguma coisa em mim, né? E a gente vai entendendo isso pela nossa própria análise, pelo conhecimento em psicanálise, enfim. E depois eu te dei a devolutiva. Eu falei, não, vamos, genial. Mas depois você comentou, nossa, eu percebi que você ficou mexida. E aí eu fui entender aonde mexeu. E, e como é rico, né? E você pensar nesse jogo, que é maravilhoso, e tem muitas simbologias também, mas de como isso mexe com a gente quando a gente se coloca nesse tabuleiro, né? Se a gente enxerga esse tabuleiro como uma vida, como a vida. Exato.
E achei incrível, incrível, e acho que tem muita coisa para ser dita hoje. Espero que as pessoas, a Elaine, Fê, as pessoas que já estão aí na sala, que estão entrando, participem também, né? Conforme a gente for conversando, porque até a chamada é quem é você, né? No Quem é você no tabuleiro. tabuleiro? E é interessante, a gente fez uma pequena reunião, né? A gente fez um briefing. Então eu vou Uhum. pedir perdão se eu entrar, porque aí você me contaminou com alguns dos seus insights. Que Desculpe. bom! Que bom! Então eu falei assim, ai, muito legal. Então eu para me organizar, porque eu sou assim, para me organizar, eu fui pondo eles por tópicos e insights, né? Tá. Mas eu vou respeitar a autoria deles, tá? Porque você que me deu alguns insights muito interessantes, assim, diferentes do que eu tinha pensado, né? Porque Olha. eu pensei, quando eu pensei, eu já pensei, eu fui bem específico e pensei nas relações dos seres humanos, família, ali, né? Aquele núcleo, né, familiar, aquele núcleo, aquela célula familiar e aquelas relações. E você pensou num sentido mais amplo, né? Você trouxe o tabuleiro como nosso mundo, nosso, né? O mundo que nos permeia, que nos rodeia. Então, acho que foi Sim, muito interessante isso. Eu falei, poxa, eu estava com uma, uma visão bem focada, né? Eu tinha posto no microscópio. Você ampliou um que pouco, ótimo. então foi muito interessante. Aí eu comecei a pensar em. Aí você sabe, né? A gente começa a pensar, pô, não, tem bastante coisa aí, calma, vamos. Aí eu tive que Muito. estruturar, porque senão daqui a pouco eu já tava, uau, é muita coisa. Então, assim, Espera que já vamos. tem um comentário aqui. Já tem? Vamos ver. Opa, Eu falei Vida que essa. Florzinha. Ah, Sempre jogo com meus netos. É a forma de criar um vínculo afetivo com eles. Perfeito. olha só que Perfeito, Vida. interessante, né? Muito bom, muito bom. Além de ser um jogo muito precisa usar muito inteligência, perspicácia, Sim, estratégia, né? O xadrez, eu acho assim um jogo magnífico, que você tem que realmente utilizar a parte cognitiva para você entender, para você começar, né, se bem se suceder aí no jogo. É uma forma também de socialização, olha só que legal, né? E olha só, ela liga afeto, né? Ela liga sim. afeto com o jogo. Com o Muito, jogo, que muito é um legal. ensinamento mesmo. É, é. E é aquela coisa, né, Márcia? Que É, nós sabemos que isso é carinho manifesto. Os seus netos vão se lembrar para sempre disso, tá? Tenha sempre. certeza disso. Então eu vou Eu posso começar aqui. só, Pode? desculpa, Não, pode. antes da gente entrar na nossa, eu Sim. estava vendo, né? Porque Freud, ele também, ele fala sobre a psicanálise pensada como num jogo de xadrez, né? Então tem uma frasezinha aqui, Hum, porque assim, o pessoal fala, a psicanálise, ela tem sua teoria, sua regra, assim, nós vamos falar algumas coisas de interpretações aqui, que necessariamente para mim serviu, para mim é isso, mas para você que tem uma outra vivência, é uma outra experiência, tem uma outra interpretação do que a gente vai dizer, por isso que a gente quer que vocês participem. Mas o interessante que Freud fala é o seguinte, eu vou ter que ler, né? Somente as aberturas e os finais de jogos admitem uma apresentação sistemática e que a infinita variedade de jogadas que se desenvolvem após a abertura desafia qualquer descrição deste tipo. Então, tem a ver com a psicanálise. Então, o início, tem todo o início, que nós temos algumas posturas, enfim, mas depois a gente nunca sabe qual vai ser a próxima jogada, porque elas são infinitas possibilidades, né? E, e vamos iniciar nosso jogo aí. aí, já começou, já iniciou com um insight enorme aí, chamando Freud, apoiando em Freud ainda. Isso aí. Ah, Ó, a primeira questão, as três primeiras questões que eu fiz foi o seguinte: vivemos em um tabuleiro? Quem cria o tabuleiro? Como eu enxergo o meu tabuleiro? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Eu vivo num tabuleiro? Claro, claro que aqui nós estamos propondo uma visão bem, uma analogia, né? Você não precisa pensar dessa forma. O que nós estamos uhum, trazendo para vocês é uma ideia abstrata, uma ideia
de como estruturar, né, afetos, de como estruturar relações, e se dá para a gente, de repente, comparar essas relações, esses afetos, a um jogo de xadrez, né? Então, se você vive num tabuleiro, aqui eu queria pontuar assim, você tem essa visão de que você tem regras, normas, você parte de um todo, né? Vivemos em um tabuleiro? Quem cria o tabuleiro? Quem criou isso e como eu enxergo o meu tabuleiro? O que você acha disso, Márcio? Eu, você falando me fez pensar assim, nessa questão do tabuleiro. Quem cria o tabuleiro, né? Então, nós temos um tabuleiro, a vida, mas nós criamos os nossos caminhos. Como nós vamos percorrer este tabuleiro, né? Nesse jogo. E que peça desse jogo eu sou? Porque, é claro, no jogo em si do tabuleiro, o único que se transforma é o peão. Quando ele chega, se ele chega até o final, ele se transforma. Mas dependendo do momento da minha casa, né? Estou na casa o preto e o branco, eu posso trazer, é minha sombra, né? Meu lado sombra, é meu lado luz. Eu não vou conseguir andar sempre no branco, sempre na luz. Eu vou ter meu lado sombra para lidar com isso também. Às vezes eu vou pisar nele, né? Então, como eu percorro esse tabuleiro, essa minha vida? Que peça sou nesse momento, né? É interessantíssimo. Acho que a gente tem uma pergunta aqui. Mas como no jogo do xadrez, reconhece-se como certas peças seriam um autoconhecimento? Mas como no jogo do xadrez, reconhece-se como certas peças seriam um autoconhecimento? Eu não vi essa pergunta. Desculpa, eu estava lendo uma. Eu pensei que fosse a outra. Isso, não, ela é da Florzinha, ela pôs assim, mas como no jogo do xadrez, reconhece-se como peças. Seria Uhum, um autoconhecimento? Eu acho que ela acho que ela quis dizer se dá para usar, né, o sim. autoconhecimento como um instrumento de autoconhecimento. Eu acho que sim, é isso que nós estamos propondo hoje. É isso mesmo, Isso que a é gente esse está propondo pensamento. hoje. A Fernanda comenta que posso mudar de peça, de posição? A gente chega lá, a gente já vai A gente chegar vai lá. chegar. Calma, Já quer vamos saber a lá. nossa. Fernanda, boa noite, Fê. Fernanda, uma grande amiga. Mas Olha, participe mesmo, gente. participe, a gente chega lá. É bom você ter deixado Milena aí para entrou. Boa trazer. noite, Milena. Eu até Ah, vou trazer, porque você acabou de falar, né? Você falou sobre é, isso, você falou sobre o tabuleiro, você falou de escuridão, né? do lado E sombra, luz, o né? meu Meu lado lado sombra, né? sombra, meu lado. E você me deu um insight, foi muito interessante. Que aí eu vi o tabuleiro como a nossa vida, né? E como na nossa vida nós temos momentos de luz e momentos de escuridão. Uhum. Só que no tabuleiro, qual que é o objetivo? Salvar o rei. Eu acho que no tabuleiro da vida, o nosso objetivo não é salvar ninguém. O nosso objetivo é nos movimentar apenas. Porque quando a gente pensa assim, eu tenho esse objetivo, eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquele outro objetivo, isso são os nossos desejos vindo à tona, né? E que eles podem sofrer frustrações. Ou seja, você Uhum. vai ter uma hora na vida que você vai tudo bem, vai ter um momento de luz, um Sim. momento de legal, e vai ter o outro que não vai ser tão legal, que você vai ter que enfrentar frustrações, angústias, conflitos. Então, é muito interessante aceitar esse tabuleiro, Entrar né? no jogo, Aceitar se né? movimentar, entrar no jogo. Isso Se se você você não se quiser, claro. movimenta, você não joga, você não Você não vive. joga. Exato, É. né? É necessário os movimentos. Aí, qual os movimentos? Eu acho que é aí que é interessante, porque assim você não tem a certeza de atingir seu objetivo, mas Uhum. você pode ter a certeza de se movimentar. E mudar os caminhos, né? Dependendo da peça que você
aí voltando ao que a Fê comentou, dependendo da Exato. peça que você assume, Uhum. né? Você quer falar das peças? A gente começa falando Pode da falar, pode. simbologia. Vou jogar para você, tá? Porque você veio com esses insights da Ai, peça muito legal. Então, e você sabe todos os movimentos. Ó, quem quiser jogar xadrez depois com a Marcia, chama ela pro joguinho, que ela sabe jogar. gente, Eu mas eu sou já básica, eu sou esqueci. Não, eu esqueci, faz tempo que eu não jogo, eu sou muito básica, iniciante. Não seria nos salvar? Não deveríamos, não deveríamos ser o rei? Então, no jogo, vou pegar essa peça do jogo, o peão. O único que pode chegar a ser rei no jogo de xadrez é o peão, né? Não ser o rei, ser a dama, ser a rainha, né? Então é o único que se transforma, mas o caminho dele é diferente. Então eu vou começar pelas peças, assim. A gente tem um rei, o tabuleiro, simbolicamente, significa, é um reinado, é um rei, então tem as torres, os bispos, a rainha, o peão, né? Cada um tem uma figura. Então todo mundo ali está em defesa desse rei. Se esse rei cai, acaba o jogo, ou seja, perde seu reinado. A rainha, vamos lá, a rainha é uma figura feminina. Necessariamente não é a mulher, então é a mulher que tem esse poder, que fez isso. Então a gente fala da função do feminino, desse lado feminino. E o que ela faz? O rei fica lá, né? Bonitão, esperando, ele delega. Ele tem essa humildade também de delegar. A rainha, ela é a única peça que pode circular para frente, para trás, qualquer direção. Ela tem essa Flexibilidade? plasticidade, essa Plasticidade. flexibilidade, que está ligado muito ao feminino. Não estou dizendo que está ligado à mulher. A gente está falando aqui do feminino, do yin, do yang, dessas questões. Então, assim, se eu estou no tabuleiro como rainha, eu tenho essa flexibilidade de enfrentar, de uma visão, de ir para um lado, de ir para o outro, de recuar, tem essa possibilidade, né? Então, como eu sou nos meus relacionamentos, às vezes eu tenho mais flexibilidade, outras pessoas não, são mais rígidas. Então, a gente pode fazer essa analogia com a torre. Estão lá nas pontas, rígidas, a própria figura da torre tem essa rigidez, né? E elas E andam ela numa foi direção feita no sentido de segurança, né? para defender. Então, quando eu estou numa postura, num relacionamento, que eu não estou muito segura, eu estou sentindo que eu sou atacada, e diversos relacionamentos, como nós dissemos no começo, eu tomo uma postura de torre, né? Eu estou aqui, vou me defender. Então, eu estou focado aqui, porque eu posso ser atacado, sabe? São essas visões. E isso, gente, se vocês tiverem outras visões, dividem, porque isso eu estou falando da minha perspectiva Exato, de aqui a ver gente troca dentro desse insights, né? jogo. Então, exatamente. De repente não faz sentido falar, ai, Márcia, isso não faz sentido para mim, não. Eu me vejo como torre, mas eu vejo como torre, de certa maneira, dentro das relações. Não tem problema. Você quer falar alguma coisa, você fala, a gente vai. Então, você falando assim, eu vou já fazer um gancho com a pergunta da Fernanda, que ela falou, eu não posso ser outra peça, eu posso mudar de peça, posso ser o rei. Eu já parti do seguinte princípio, se o tabuleiro sou eu quem faço, né, eu acho que eu posso assumir a postura da peça que eu quiser e que eu encontrar onde eu estiver. Então, às vezes eu Naquele terei momento. que ser rígido, então eu vou assumir uma postura mais de Torre. torre. Né? Às vezes eu preciso pular, então eu vou assumir a atitude do cavalo. Às vezes eu preciso ter a flexibilidade da rainha para conseguir resolver meus problemas. Né? E às vezes eu preciso ser o rei para olhar o tabuleiro e delegar o que precisa ser realizado, né? Eu acho que dá para a gente pensar assim também.
Sim. Quando você falou sobre as peças, eu trouxe o segundo insight que eu tinha marcado aqui foram as peças e a rigidez das regras, valores e tradições. Hum, Então você olhou as peças nos movimentos e eu fui quem criou, né? Aqui eu pontuaria a sociedade onde estamos inseridos, sim. com os seus valores e tradições e suas consequências. Porque assim, se nós somos células, nós estamos inseridos dentro da sociedade. E a sociedade está inserida dentro de uma história. Então, esses valores, esse contexto histórico, eles influenciam aonde? No meu hoje. Sim. Então, eu sou uma pecinha que fui posto também dentro de um tabuleiro em que eu tenho essas verdades, esses valores que influenciam na minha atitude hoje. E aí eu pergunto, e aí tem a provocação, né? Da origem desses valores e dessas verdades que eu me aproprio hoje. Elas são minhas? Elas são necessárias hoje? Né? Tem a ver com o que a Fernanda comentou aqui, que é a Fê Miranda, né? Hum, Se o tabuleiro é meu, as regras são minhas? eu acho que sim. Sim. Aí Eu você acho que pensei nos bons costumes. as Sim. regras e as responsabilidades, né? Não podemos esquecer. Exato. Exato. As Então, regras e as assim, responsabilidades. se a gente considera o tabuleiro como sendo a nossa vida, então a sua Uhum. vida, as regras são suas. Mas algumas regras, e aí a gente pega essas peças, como eu vou me comportar dentro desse tabuleiro. Então, assim, eu posso muitas vezes assumir outros papéis dentro desse tabuleiro, mas que inevitavelmente a minha meta é chegar do outro lado. Que lado é esse? Os seus objetivos. Cada um tem, Se pode movimentar. visualizar de alguma forma. E eu posso fazer minhas regras, chegar lá. Mas eu assumo papéis diante de uma sociedade, eu assumo papéis dentro das relações, né? Como filha, como esposa, como chefe, como enfim, empregado, colaborador, enfim, como profissional. Enfim. Então, a gente assume esses papéis. Então, sim, o tabuleiro pode ter suas regras, mas dentro do teu tabuleiro, nessa relação estabelecida, uma regra dentro da sua relação, você sempre vai ser a torre dentro dessa relação? Ou você vai ter que flexibilizar? Eu acho que é aí que Entende? entra esse insight que eu trouxe sobre de quem são esses valores e de quem são essas regras. Porque às vezes nós imaginamos que aquela regra é nossa. Mas aí quando Hum, você vai se autoconhecer e verificar de onde nasceu essa minha atitude para impor essa regra, de onde veio essa atitude? E aí você começa a perceber que ela está dentro da tua história. E que às vezes essa regra que hoje você vai empregar para você, para o seu tabuleiro, que não se esqueça que quando a gente impõe uma regra, a gente fica refém também dessa regra. Né? Nós também temos que segui-la. Né? Então, você começa a perceber que, poxa, peraí, será que hoje essa regra é necessária e ela é eficaz para o momento que eu estou vivendo? Porque muitas uhum. vezes existe esse sofrimento. Eu acho que é muito interessante quando a gente propõe que o tabuleiro seja nosso, porque aí provê uma autonomia para você, né? Opa, eu estou com autonomia. O que que eu vou fazer com a minha autonomia? Ah, falando disso, a Vida Florzinha fala aqui exatamente dessa questão de autonomia, né? Já me fui no passado o próprio tabuleiro, querendo marcar territórios. Cansei e tornei-me só rainha. Ó, que É legal, isso. interessante. É Olha aí, autonomia. É como é você se autonomia. coloca. Às vezes o Wellington comentou isso. Surgem muitos obstáculos. Então, dentro do tabuleiro, eu sou o cavalo, eu posso ser o cavalo que ele pula os obstáculos.
Ah, mas e se tiver que passar pelo obstáculo? Quem é essa peça que pode passar? O peão, que ele tem que ir mais devagar, casa por casa, ele não pode correr o tabuleiro uma jogada só. Então, cada jogada é uma casa, é pensado. Ele, todas as peças têm riscos de serem devoradas, né, de serem comidas, e, e o peão ele vai peça por peça. Então, é um jogo de prudência, como a vida, de você parar, olhar. Às vezes você tem que dar uma peça sua para continuar, abrir, ou seja, abrir mão de algo. Então, se eu sou muito rígida, se eu assumo só uma rigidez, uma postura rígida, eu não consigo abrir mão de algo para poder continuar. E tem o bispo, né? Tem o bispo, o branco e o bispo negro. E cada um anda na respectiva casa, da sua cor. E aí você percebe, então eu só posso andar no branco, eu só posso andar nas casas pretas. É muita rigidez ali, né? Então eu não consigo. Então eu tô sempre aqui, ou tô sempre aqui, sempre o branco, sempre o preto. Quando eu me coloco nessa postura, eu deixo de viver algumas outras coisas. Ou abro, não, eu não abro mão, não tenho visibilidade, outras possibilidades, porque eu tô fechada ali. Não, só vou andar por aqui. Esse caminho é o certo. É o meu certo. Ah, mas o tabuleiro é minha vida. Eu decido. Mas na própria vida, às vezes, a gente tem que mudar. Tem que parar. Mudar de opinião. Aí eu tenho que assumir outra peça nessa relação. Né? Não dá para ser sempre rigidez. Então, é bacana olhar estas figuras e ver os seus propósitos. Que cada uma tem o seu propósito. Né? É Tô muito vendo aqui. válido, né? Ah, você sabe que da clínica a gente traz muitas experiências e você vê que muitas vezes o paciente fica preso em em um rótulo que foi criado dentro daquela família. Então, por exemplo, eu sempre fui o responsável. Eu sempre fui o responsável. Então, foi criado um rótulo, foi dado para ele uma peça no tabuleiro e ele vai ter que seguir aquilo. E de repente, ele percebe, né, devido ao autoconhecimento, devido às situações na vida, devido à mudança, que, peraí, aquela etiqueta, aquele rótulo que deram para ele, já não está mais funcionando. E aí é Tá sendo interessante, porque peso. as pessoas querem mudar o tabuleiro, né? E não é por aí, porque aí a pessoa começa a se autoconhecer e ela começa a mudar. E aí ela muda esse rótulo. O que que acontece com o tabuleiro? O tabuleiro todo acaba mudando. É interessante. Não é fácil, que ninguém está falando que não vai envolver conflitos, que não vai envolver Nossa. angústia, sofrimentos, ansiedade, tudo mais. Só que isso é possível e acontece, né? Muda o tabuleiro e foi o que você falou, né? Acaba mudando as outras peças. Às vezes eu fico esperando que os outros mudem, porque eu estou na minha postura, eu estou certa, o tabuleiro é meu, a regra é minha, sim. Mas o outro então tem que mudar. E não. Às vezes eu tenho que me tornar, Michele, nos limitam. Nos limitam, os rótulos nos limitam. Os Mas outros aí eu não. posso ter a possibilidade de neste momento mudar. E agora eu quero ser a rainha. Eu não quero mais ter esse rótulo, no exemplo que você trouxe. E aí vem os conflitos, né? Porque eu não consigo mais sustentar isso. Porque não sou eu, não sou esse responsável que colocaram em mim. E eu quero ser Aliás, eu irresponsável nunca hoje. quis ser esse responsável. E aí? Não, não. E aí a pessoa começa a entrar em conflito. Porque Mesmo. colocaram aquele rótulo e ela não está conseguindo atender a expectativa do outro. E aí Exatamente.
então, mas meu pai tem que mudar, minha mãe tem que mudar, meu marido tem que mudar. Se você mudar, você assumir outra peça, simbolicamente falando, né? Se você assumir um outro papel, os outros automaticamente também começam a mudar. Porque aí você não está mais jogando o jogo deles, você está começando a jogar o seu jogo, né? E é interessante, eu vou trazer também o outro extremo, né? A expressão que eles usam que quando você não é o que segue as regras, você é o que burla as regras. Então, não, ele sempre foi o ausente, ele sempre foi muito complicado, tudo. Então, aquele membro torna-se também uma um peso, né, para aquele grupo. Então, não, ele é assim, aquele sempre vai ser assim, ele sempre vai ser errado, ele sempre. E de repente, e é interessante porque para essa pessoa é muito mais até difícil mudar, por quê? Porque mesmo que ele fizer alguma coisa, que ela fazer alguma coisa, ela vai ter aquele rótulo em cima, né? Então é Sim. interessante focar na tua expectativa de você mesmo. Porque quando você foca na expectativa do outro, você nunca vai conseguir atender, né? Eu nunca consigo atender os desejos do outro, né? A Michelle diz aqui, ó, infelizmente nem sempre podemos fazer as regras. Não, Michelle, nem sempre, porque a gente não está jogando sozinho nesse tabuleiro. Mas, de novo, dentro dessa regra, desse jogo, qual o papel que eu quero assumir? Exatamente, Como eu exatamente. posso Né? passar por este jogo, É, assumindo... a Fernanda acabou de falar que não, é um novo jogo para todos. Quando você sempre fez tudo. O não é libertador, né? Quando você aprende a dizer não, você aprende que você tem autonomia, sim, e que você pode falar não, né? E aí a gente poderia entrar em toda uma outra discussão sobre o não, né? Mas acho que isso a gente deixa para uma outra live, Uma porque é outra uma live live. toda falando de não, porque o não Sim. ele é um karma da humanidade. As pessoas têm tanto medo de falar não. Por quê? Aí eu só vou lançar aqui a provocação. Por que que você tem medo de falar não? Vai buscar que você vai encontrar o porquê. Vai. Outra, é, um outro é interessante você estava falando e eu lembrei que na minha monografia eu pontuei um exemplo muito inocente de como essas regras e essas tradições já vêm de histórias passadas, já vêm de gerações passadas, que é olha só, o simples chá revelação. Hum. Vocês já pararam para pensar no significado do chá revelação? Chá revelação são os pais jogando e projetando todas as suas expectativas naquele fetinho que ainda nem nasceu ainda, naquela criança que está ali que nem nasceu ainda. Então, se é azul, pronto, já sei. Vai ser menino, vai ser azul, vai jogar de futebol, vai gostar de carrinho, vai fazer bagunça com os meninos no meio da rua. Se é rosa, é menina, olha, vai dançar balé, vai ser princesa. Então, assim, olha só aquela criança que nem nasceu sendo posta no tabuleiro, né? Já com uma peça rígida. É isso que você vai Determinada. ser, né? É interessante, né? Começa daí. Isso prova essa teoria que a gente fala aí dessas regras vindo de gerações anteriores, né? Quem é que inventou, né? Que o rosa é para menina, o azul é para menino. Isso foi a sociedade, foi o marketing, foi. Isso não teve nada a ver com gênero, não tem nada a ver, né, com afeto. Não, foi isso que foi gerado. Então é interessante. É aí Já que vira a gente propõe, uma peça marcada, né? Não posso... né? É isso, vai ser isso. E Exato. aí vence as grandes frustrações, né? A rigidez, você não consegue, às vezes, ter um outro olhar. Não.
E aí Porque que você está entra... jogando o jogo do outro. Você deixa de jogar o seu outro para ser a peça do outro jogo. Porque não é o seu jogo. Exato. Né? Né? Você está começando a fazer... É aquilo que você já mencionou. Você está começando a ir buscar a expectativa que o outro projetou em você. Uhum. Né? Então vamos lá. Né? Vou buscar o outro. Vou buscar a expectativa do outro. Sendo que você não é capaz de atingir a expectativa do outro, você só é capaz de atingir a sua expectativa, né? Uhum. Mas às vezes pelo afeto, né? Pela carência do amor, aí Sim. você compra essa expectativa do outro, né? Às vezes até por identificação também. Pode Né? ser, sim, Por sim. identificação. É. A Fernanda também pôs aqui, Mas pensa não na é, peraí. moda, quem cria e todos seguem. Pensa na moda. Não, pensa na moda. Pensa no... Quem cria Quem e todos cria e seguem. todos seguem. É, é isso, né? Alguns seguem, outros não. Aí alguns seguem um modismo qualquer. Daqui a pouco não se enxerga mais dentro desse jogo, desse. Lembra, sempre tem os grupos, né? Então, ai, eu lembro da minha adolescência. Tem os punks, e tem gótico, e tem não sei o quê. E você está tentando se encontrar. Você tenta se encontrar nesse Ser jogo. parte de alguma coisa, né? Porque isso é inerente ao ser humano. É Uhum. ser parte, fazer parte, ser aceito. A gente busca ser aceito. Ser amado, ser olhado, Ser ser amado, ser. identificado pelo outro, né? O objeto Exato. do desejo do outro. Exato. Eu quero ser esse objeto de desejo. Então eu vou buscar, vou agora, sou punk. Vou andar com os punks, porque de repente eu vejo que aquilo não tem mais nada a Não ver. mais sentido. É interessantíssimo, Mas né? aí eu preciso ter essa flexibilidade, me transformar, para poder sair desse tabu. Eu não quero mais isso, eu não quero jogar Exato. isso, eu não quero ser esta peça. Mas se eu não tiver essa força, essa flexibilidade, que a gente fala aí de uma rainha, eu não saio. Eu fico presa jogando aquele jogo para querer agradar alguém por N motivos. Eu fico naquele tabuleiro, sendo que eu posso ir para o tabuleiro vizinho, que são dos góticos ou dos roqueiros, Exato. né? Fazendo essa brincadeira aí com essas tribos, né? É. A Fernanda novamente falou, mas não é querer fazer parte do jogo? Estar na jogada? Eu acho que quando você quer estar na jogada, é como a Márcia falou, você vai buscar, senão você está comprando aquilo. Então, não, eu quero fazer parte desse tabuleiro. Se Tudo tá bem para bem. você, Se se não também tá para te você está incomodando, ótima, né? Eu acho que é interessante, por isso, mas eu acho que assim, é tudo, como eu sempre digo na clínica, é você assumir as suas escolhas e saber o porquê você está escolhendo. Então, isso sem o autoconhecimento você não tem. Então, é buscar o autoconhecimento para entender, né? Eu quero buscar isso, eu quero porque eu acho que isso é o meu desejo, eu acho que isso faz parte de mim e isso para hoje é ótimo. Então, eu vou comprar é, isso. Porque aí você escolhe e não existe a culpa, não existe arrependimento, não existe frustração. Por quê? Porque você não tem escolheu. Então, angústia. você está com a autonomia. Não, não tem. Não tem. É, Né? Então, você sabe que essa é a sua expectativa. Porque a a expectativa que, do outro em você só vai gerar frustração. sim. Aí a questão, Fê, mas não é querer fazer parte do jogo. Tudo bem, quando você tá, mas e quando você não quer fazer mais parte desse jogo? É É, essa que é a questão. É aí que a é. gente entra para, então, não quero mais ser esta peça. Eu não quero mais fazer parte desse jogo. Uhum. Enquanto você está dentro e está bom para você, não tem problema nenhum, A Michelle né? pontuou aqui, né? O medo de não ser aceito nos impede de seguirmos nossa vontade. Michelle, você entrou num tópico muito, muito, muito interessante e muito importante,
né? Até quanto será que a gente quer pagar, né? Quando eu uso esse termo pagar, é assumir, né? Esse conteúdo, né? Para que eu possa ser aceito, né? Será que é necessário? Será que o preço que você paga para ser aceito ou aceita em algum lugar ou em algum local ou para ter algum afeto, será que ele é suficiente para que você tenha esse seu resultado? E será que você vai ter o resultado que você realmente espera? É interessante pensar nisso, né? O que você acha disso, Márcia? Eu me lembrei agora de uma frase do Freud. Eu pesquisei aqui para Hum, poder não falar besteira, assim. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa a gente muda. muda. Uhum. O medo de não ser aceito impede de seguirmos nossa vontade. Mas o preço é caro, né? Não é fácil, Michele, não é fácil. Por isso que é um caminho, quando a gente fala de análise, ela é um caminho longo. Ah, mas longo Complexo. quanto? É complexo, é melhor a palavra. Uhum. Porque a gente não Uhum. sabe quanto tempo você vai demorar para fazer essa trajetória. Então você pode ficar nesse medo de não ser aceito. E aí que a gente vai buscar. Mas por que esse medo de não ser aceito? Por que precisa ser tão aceito ali? Porque É você interessante. se presta a pagar um preço, a adoecer muitas vezes, para ser aceito naquele lugar. É complicado. É complicado. Eu vou trazer um insight agora, não sei. Me desculpe, Michelle, esse insight né, for meio intrusivo, mas eu vou trazer um insight de experiências que a gente tem na clínica. Muitas vezes as pessoas, elas pagam um preço muito alto por muito tempo para serem aceitos. E lá no finalzinho, quando elas vão verificar, na verdade elas nunca foram aceitas da forma com que elas gostariam de ser. E chegar lá no final e verificar isso, de uma certa forma é libertador, mas de outra forma questiona o quanto tempo você gastou, né, pagando um preço muito alto para ser aceito de uma forma que você não era. Então, assim, você criou uma fantasia de aceitação que não estava ali. Então, é muito Uhum, complexo. Tudo isso que a gente fala aqui, né, Márcia, muitas vezes é muito complexo para as pessoas, porque, é, assim, a gente lida com uma parte muito abstrata, que é muito complexa e difícil das uhum, pessoas entenderem que existe esse inconsciente que realmente influi sobre nossa história, né? Que influi sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida cotidiana. Então, não é uma coisa assim, não é fácil. Eu entendi a afirmação da Michelle, que o medo é difícil. de não ser aceito nos impede, e olha, eu valido a sua dor, realmente ele impede muito, muita coisa. E eu falo sempre para os meus pacientes, olha, se você conseguir deixar o medo, tá, num tamanho que você consiga pôr debaixo do braço e caminhar com ele, pronto, tá tudo bem, né? Não precisa eliminar esse medo. Você pega esse medo e você reduz ele de uma forma que ele vai caber debaixo do seu braço e você possa caminhar. Como é que você faz isso? Com psicanálise, com análise, com autoconhecimento. Mais uma vez, né? Essa questão do medo, né, Wellington, é uma coisa que a gente traz lá quando a gente estava na caverna ainda, né? O medo, ele te paralisa ou ele te impulsiona, né? Então, nós chegamos aqui porque alguns dos nossos ancestrais foram para cima, foram matar o bicho, foram vencer o bicho, venceram o medo e nós chegamos aqui. Outros, o medo paralisou diante de um animal selvagem ali. Parou, Eu não está tenho, eu mais aqui. tenho.
Eu tenho uma teoria sobre o medo. O medo, ele não é ruim, ele é bom, ele é Uhum. legal, né? Agora, o excesso de medo, que é a ansiedade, aí sim, aí essa não rola. Então, se eu tenho medo, o Paralisa. medo está me falando que ali é uma situação desafiadora. Peraí, ó, fiquem alerta. O medo não é só abstrato, o medo, ele é biológico, porque ele mexe com o teu corpo, ele prepara o seu corpo para fuga, né? Ou para luta. Então, a gente não pode falar de eliminar medo, porque o medo é bom. O medo Uhum. vai permear teu caminho, o medo vai ser um guia para você. É como você Agora, lida com esse medo, né? exato. Agora, se você paralisou, é porque você transformou esse medo, você maximizou esse medo, né? Você trouxe muita ansiedade. Aí começou a ser uma ansiedade. Então, aquilo te paralisa, né? Agora é olhar para esse medo, né? Porque se eu sinto que eu quero mudar e eu não mudo por causa do medo, é olhar para esse medo. Uhum. Isso, Você tem e como isso acontece sempre na nossa clínica, né, Márcia? Como muito. é muito interessante, porque a gente, é, quando o indivíduo chega na clínica, lógico, ele chega com muitas demandas e nomeia muitos sentimentos, mas quando a gente vai afunilando, no final sobra bastante medo, né? Sobra o medo de não ser aceito, o medo de não ir, o medo de ficar, o medo de mudar, o medo de não mudar. Então a gente sempre cai no tal do medo. E aí eu vou puxar aqui para o assunto da live, né? Que é o papel do Uhum. peão nesse tabuleiro, né? Que é, o peão é a peça menor, até em tamanho, ele é o menor, é o pequeno, mas de passo em passo, ele vai. Se ele conseguir chegar, se ele não parar, não for comido, enfim, quando ele chega, ele enfrenta, ele tem que enfrentar toda essa travessia passo por passo, tentando, observando, tentando não ser alvo de uma outra peça, enfim. Ele é muito vulnerável se a gente for pensar, né? Ele é o mais Totalmente vulnerável, né? vulnerável, mas é o único que ao chegar atravessar esses medos, esses obstáculos, vai se transformar. Ele vira uma rainha, ele vira a dama, enfim. E é fácil. E aí ele corre para aquele E é fácil? fácil. Não, Não é fácil. não. Ele vai Quantas passar só vezes? pelas casinhas branquinhas? Só pelas casinhas de luz? Não. Não. Ele vai passar. E ele se propõe, né? Hoje é sombra, amanhã eu estou na luz, hoje eu estou na sombra. E quantos peões ali juntos vão se perdendo durante o jogo, Eliminado. né? Sim, sim, Então sim. significa que eu tenho que eliminar, talvez eu tenha que eliminar neste momento o meu orgulho, neste momento. Talvez eu tenha que olhar para o meu egozinho também, que está ali, né? Pro meu Eu Narciso, né? Que o tá meu picando. narciso. É. Então, assim, é muito difícil, Michele. A gente não tem como passar pelo tabuleiro sem enfrentar os medos, sem passar Não, medo. não. Não tem. É. Se a gente tem a vida como um tabuleiro, não dá para deixar de viver, né? Então, se você não quiser jogar, você não vai jogar, você não vai viver, né? Então, para É jogar isso, é Mi. necessário, é Quando necessário. assumimos nossas escolhas, nos libertamos. E não é fácil assumir as escolhas. Não, e não é Porque. fácil. É interessante que a gente fala assim, né? Da impressão que nós estamos falando de um sujeito suposto saber, de uma área em que, olha, nós estamos. Não, nós somos seres humanos, como todos, estamos todos no mesmo planeta, somos todos de carne e osso, então Uhum. todos nós pagamos o preço das nossas escolhas. Sim. Então, assim, pagar o preço da escolha, tudo bem se você concordou com ela. Então é mais fácil a gente escolher do que a gente viver uma vida inteira em uma projeção do outro, né?
Vai com medo mesmo, isso mesmo, Michele, vai com Vai com medo medo mesmo, mesmo. né? É isso aí. Às É vezes isso não aí. dá para ser o rei e ficar lá esperando que todos façam para me proteger. Às vezes eu É, tenho que ir em busca, né? exatamente. Exatamente. Eu acho que muitas vezes porque o rei, como é a peça que menos se move, Uhum. né? Quem se move são os peões, a rainha, os Torre, bispos. bispo, É, ele vai se movendo muito pouquinho quando chega pro mate, checkmate ali, quando ele vê que ele tá ficando encurralado, aí que ele começa a sair, né? exatamente. Tem um comentário aqui. Eu Eu não tô tinha conseguindo medo de arrumar. dirigir, peraí. Eu tinha medo de dirigir, pois meu pai, da Vida Florzinha. Eu tinha medo de dirigir, pois meu pai dizia que era coisa de homem. Só tirei minha CNH com 50 anos. Veja a peça que ele. Parabéns. Que bom Que que bom que você você viu. mudou de peça, né? Mudou de Que papel dentro bom que desse você viu. tabuleiro. É interessantíssimo isso, né? Você começa a perceber. É exatamente isso que a gente está falando sobre valores, né? Sobre a rigidez das regras do xadrez, né? Você E só quais os pode papéis mover a gente assim. assume. Exatamente, exatamente. Bem, olha, seja qual for o seu tabuleiro ou a peça que você resolveu assumir, né? Eu acho que é interessante sempre trazer a dúvida, a provocação do autoconhecimento, para que você realmente tenha essa visão mais ampla desse tabuleiro que é a vida, né? Exato. E se olhem, né? Olha, se eu estou muito rígida, eu tenho que mudar de papel, eu tenho que mudar de É, peça. é. Né? Olha para Você todas essas pode. possibilidades, né, que existe Foi, dentro de um tabuleiro. foi uma das primeiras perguntas que a Fernanda nos fez, né? Ela falou, Se eu se posso é meu mudar de regra. tabuleiro, se é meu tabuleiro, posso ser a peça que eu quiser? Pode, 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 né? Você vai ter essa pode. autonomia, né? Márcia, foi gostoso, foi bom, viu? Foi muito Foi. legal, foi muito Eu espero bom. que, Espero que que as pessoas tenhamos aí tenham levantando insights. gostado. E é assim, que muitas pessoas possam assistir, possam ter acesso a essa live, para Uhum. também tirar bastantes insights aí para todos esses tabuleiros aí. Exato. Muito obrigada pela participação, adorei. Hoje o pessoal bem Obrigado por todo mundo, participativo, muito legal. construindo Olha, às vezes a gente junto, tem né? tanta gente e não tem tanta pergunta. Hoje a gente É, está com pouca gente, mas olha, foi muito legal. E assim, a gente não liga de quantas pessoas tem, não, porque aqui fica não, gravado, outras pessoas vão ver, mas é muito interessante esse bate-bola com pessoas reais, com pessoas que estão aqui, né? Fernando, um beijão para você. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado Fernanda, mesmo. Vida Florzinha, Vida Florzinha, Michele. muito legal. Michele, muito obrigado. Contamos com vocês nas próximas. Dia 2, né? Dia 2 que a gente vai ter a próxima, Márcio? Acho que é dia Que é 2. com a Luciene, né? Luciene. Gente, a Gente, vai ser muito Hip legal. Chique, não Vai ser percam. muito legal, porque assim, é uma pessoa que fez assim, bum, mudou 180 a vida. Vale a pena a gente verificar se Assistir a identifica, vai live. ter muita identificação, vai ser muito interessante, tá? Falando de. É uma mudança. A Hum, Luciene, ela assumiu um papel. Ela estava numa peça, sendo só uma exato, peça desse tabuleiro dela, exatamente, e ela decide mudar. Não sou mais essa exato, peça, sou outra. Então, assim, exatamente. gente, vale a pena E assistir. ela nem Vale a sabe que a pena. gente está falando dela. Não, deixa ela. Eu A não sei a gente data, mas acompanhe a gente aí. Acho que dia 2 acompanha. vai Eu ser acho que é muito dia bom. 2, acho que é uma quinta-feira, tá, pessoal? Quinta-feira, 9 É, horas, memorário. Eu só acho que é daqui 15 mas a dias, eu gente acho que é divulga, isso. a gente vai Vai divulgando sim, aqui, acompanha o acompanhem aí, canal. viu? Isso. Gente, qualquer dúvida que ficou, quiser procurar a gente, né? Tem Por o favor, mandem O aí. Insta aí do Wellington Levantando Insights. O meu Pode é mandar as perguntas. arroba Os- mmalpelli, Com dois L's. com dois L's ali, L, psicanalista. Então, assim, Exato. estamos à disposição de vocês.
E mandem também assuntos que vocês queiram participar, Isso é muito legal, viu, conversar. gente? Mandem perguntas que a gente possa trazer para a live para vocês também, é muito interessante. Eu já tenho, hoje alguém me enviou uma pergunta sobre o papel da mãe na vida dos filhos. Márcia, vamos lá, parceira. Oh, meu Prazer foi todo Deus, meu, Michele. esse é polêmico. Gente, tem Esse vai muita ser coisa. polêmico, hein? Vai ser legal. É, mas Vai é ser importante. legal. Então, gente, a gente só tem a agradecer, Wellington, mais uma vez, pela participação, pelo convite, por essa troca Legal. incrível, Foi que eu ótimo. aprendo tanto com você e com Imagina, as pessoas aprendemos que vão juntos. trocando, né? Vão levantando insights aqui na hora. Com Saudade certeza. imensa. Quando eu voltar aqui para São Paulo, me avisa. A gente tomar um chá. Um grande abraço a todos. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Estamos aqui ainda. Tô tentando fechar aqui. Opa, Vou fechei. cantar.